a disponibilidade do link. Tem um canal no YouTube agora, né, para pôr essas aulinhas, e tenho 1 inscrito. Eu já sou um youtuber, eu acho. Muito bem, dada essa animação para vocês. Vocês também já sabem, mas eu tenho que falar também de novo. Não pode fazer print com a cara do professor, nem com a cara do coleguinha de vocês. Sem memes, por favor. Tá? Acho que era isso. A gente falar assim de coisas gerais. Muito bem, isso. Então, o que nós temos agora? Temos uma aula hoje. Depois, na semana que vem, temos 3 aulas. Na outra semana, temos mais uma aula para fechar o primeiro módulo. E aí, no outro mês, a gente tem mais um módulo e tem quase que mensal a coisa. Eu já deixei para vocês na introdução nossos dias e horários. Quase sempre nossas aulas são às 10, né? Só no último módulo vai ser às 9. E o que eu estou fazendo com todo mundo até agora? Né? A gente teve aula lá em março, eu acho. O último dia de aula que eu dei foi 16 de março. Acho que nem foi para vocês. Foi para uma outra turma. Então, é muito tempo de lá até hoje. E aí, desse de lá até hoje, a gente tinha visto 10 aulas, eu acho. 10 aulas, tá aqui. E eu achei meio estranho, pelo menos que as outras turmas também foi assim, e a galera curtiu, assim, fazer tipo meio que, não é bem uma revisão, mas dá uma relembrada. Então eu vou gastar, já que tem que ficar falando todas essas porcarias que eu falei para vocês agora, antes de começar a aula, já aproveito hoje, que ela já é mais curta, para dar uma revisada que a gente tinha visto, daí na semana que vem a gente, de fato, continua avançando na disciplina, beleza? Tranquilo? Eu tô falando muito rápido, né? Eu tô aceleradíssimo hoje. Muito bem. Como é que foi nessas aulas? Começou na sala dia 14/2, tal, que viu lá o programa de disciplina, de sei o quê, né? Mas de avaliação. E tudo isso meio que caiu por terra, né? Porque vai mudar muita coisa agora. Né? Nossos campos, né, foram dizimados completamente, então é meio complicado. No entanto, o plano de ensino tinha sido aprovado por reunião departamental. Obrigado pelos beleza aí. Eu me perco, às vezes, de olhar um para o lado para o outro. E aí, como tinha sido aprovado na reunião departamental, o conteúdo eu não posso mudar, então o conteúdo é o mesmo. Né? O que a gente vai mudar vai ser a estrutura do curso como um todo, né? Como vocês estão vendo, né? Atividade à distância, as aulas, né? À distância e tudo mais. Então, isso foi no dia 14, né? Então, se você quiser relembrar esse programa de ensino, para saber quais tópicos a gente vai trabalhar, vai estar lá no anexo, lá embaixo para vocês. Esse documento que eu coloquei como leitura obrigatória, que eu não sei se vocês estão com ele aberto aí ou não, eu sempre vou atualizando ele. Então, para as próximas aulas, eu vou tentar terminar já todo o conteúdo e deixar disponível para vocês nesse final de semana. Eu não vou anexar mais um, eu vou deletar esse e baixar e colocar outro, mas eu aviso, sei lá, eu deixo uma mensagem para vocês. Então, sempre vão baixando a última versão da coisa. Então, tá no apêndice desse documento para vocês, nosso plano de ensino, tá? Não tem muito mais o que falar isso, acho que vocês, inclusive, assinaram esse documento, não lembro. Se não assinaram, deveriam ter assinado. Depois disso, a gente teve a aula de 21 de fevereiro, que a gente começou falando sobre patrimônio, assim. Começou assim, o que é patrimônio? Daí tinha umas frases, assim, de impacto no começo, né? Umas epígrafes lá do filósofo Heródoto e do Big Writer, não sei como fala o nome dele. Ela vem do latim, não sei o quê, e aí nós tínhamos duas visões bem diferentes em relação ao patrimônio, né? Uma visão bem romantizada da coisa, e tava entrando na Lídia, não sei o quê, tinha umas árvores com os adornos, aí tinha a folha lá, né, que se lembraram da bandeira do Canadá, e a outra versão é de um engenheiro muito mais sintético, né, casa de 2 andares, ruas simples, né, não sei o quê, ruas estreitas, papo. E aí a gente começou a discutir essa relação, né, que o patrimônio tem muito a ver com o que a gente está enxergando, né, a gente tem que ter uma carga simbólica em cima do patrimônio, para que ele faça algum sentido, né? A gente chama essa carga simbólica de valores também. Né? Quais valores embutidos ao patrimônio? Né? A gente estava falando... Esses dias mesmo estava tendo uma semana de turismo, não sei se vocês acompanham o nosso blog de turismo, né? Não é um blog, na verdade, né? É o site do curso de turismo. Tem lá a Semana de Turismo no Mato Grosso. E aí foi convidado o professor José Brilha, né? Um português que trabalha muito com diversidade, e ele começou a falar sobre isso também, sobre o que é um patrimônio geológico, né? Para muita gente, Vila Velha é um amontoado de pedra, né? Seco. Né? Se você colocar alguns outros valores nessa amontoada de pedra, ele passa a ter uma outra representatividade. E essa outra representatividade, né, a gente vai chamar de patrimônio. No caso dele, era patrimônio geológico. No nosso caso aqui, vai ser patrimônio turístico. Né? Tudo que desperte ou que tem algum valor ou importância para o turismo, logicamente. Né?
Muito bem. Falamos sobre isso. Eu lembro que a gente teve uma discussão bem legal. A turma de vocês é bem ativa, né? O pessoal fala muito bem de vocês, inclusive na parte né, do EAD, que vocês interagem, vocês contam histórias e tal. Isso é legal. Em seguida, eu dei uma zoada de vocês, né, em relação à Torre Eiffel lá de Umuarama. Alguns não conseguiram ver mesmo que não era, né, a torre, né, oficial de Paris. E ele falou, não, uma brincada e tal, e eu comecei a falar para vocês, né, que é fácil enrolar o turista e tal, que vocês precisavam ter ética, né, e tudo mais. Depois disso, a gente começou a entender que, né, o patrimônio ele tinha um outro nome no começo, chamado de patrimônio histórico, que é uma visão bem deturpada, mas ainda vocês encontram alguns textos mais antigos, mas os textos clássicos do turismo vão tratar o patrimônio, né, cultural como patrimônio histórico, mas é só para vocês entenderem que, né, que não são coisas diferentes, é só uma evolução do termo. Então, hoje a gente chama ele de patrimônio cultural, né, especialmente por ter uma pegada assim, para ficar mais fácil de entender, tudo aquilo que foi feito pela humanidade, vamos colocar assim, vai entrar nesse pacote de patrimônio cultural. Né? Tudo que vem, né, da natureza vai ser o patrimônio ambiental, né, ou patrimônio natural, que vocês vão ver a partir do ano que vem. Então, essas são as duas definições bem importantes para a gente entender e começar a ler textos clássicos e atuais sem dar um bug na cabeça. Passadas essas notas introdutórias, a gente começou a falar sobre legislação. Foi bem rápido, né? Mas todas as leis, eu não lembro se eu passei os slides para vocês ou não. Eu mandei slide para vocês da aula? Ô, Lucas, escreva aí. Lá, estavam dormindo já. Eu mandei os slides ou não? Olha sim ou não? Não. Obrigado. Valeu, Lucas. Obrigado, Ellen. Então eu mandei. Me cobrem que eu te mando para vocês. Eu vou tentar pôr no Classroom, vamos lá. Vou pôr no Classroom para vocês. Deixa eu ver. E lá nesses slides da legislação, tinha umas leis lá. Lei 1, 2, tinha a definição lá da parte mais importante que nos interessava naquele momento. Né? A gente não ficou abrindo lei por lei, e perdeu uma semana de aula de forma inútil, na minha opinião. Leis, não precisamos decorar leis, né? Precisa saber que ela existe e saber onde consultar, né? Precisa saber qual é da Constituição Federal, é esse artigo, vai lá, lê, né, e utiliza no momento que você está precisando. Então, vai estar todas as leis aqui, eu mando para vocês os slides lá. Aí eu coloquei as leis e falei mal pra caralho, né? Xinguei, ó, já tô falando palavrão normal. Falei mal pra caralho das leis lá e tal, porque é tudo muito igual, tudo meio que um copia e cola, é uma bosta isso, né? Mas a gente tem que definir as coisas. Então tava aí, para vocês terem um embasamento, criticamos bastante também, porque as leis eram muito antigas, né? A lei aqui do Paraná de 53, né? Imagina, uma lei de 53, né? Já foi faz tempo. Mas é o que nós temos para hoje. E finalizamos, né, do pequenininho do município até o ambiente global, que são as casas patrimoniais da Unesco. E a gente vai dar uma lida em algumas, assim, bem principais também, no decorrer do ano. Depois a gente falou bastante, falamos mal dos prefeitos, falamos mal do prefeito de Castro, não sei o quê, falamos um monte de coisa. A gente pegou uma citação de Margarita Barreto, né, que ela fala que, né, que intensificou-se a criação, né, ou a proteção, vamos colocar assim, né, de patrimônios culturais do século XIX e XX. Vamos pensar o porquê disso, né? Mas por que nesse período especificamente? E aí a gente começou a traçar esse aumento, né, de criação de patrimônio com alguns eventos importantes que aconteceram no mundo mesmo, de fato. E esses eventos importantes, o principal deles são as guerras, né, que de fato com tudo, e a gente percebeu que ou a gente protegia a coisa ou a gente ia ficar sem nada mesmo. E aí começou a intensificar isso. Legal, show, a aula interrompeu nisso. Na outra semana, dia 28, a gente começou a falar sobre as figuras do patrimônio, né? Sobre uma francesa, né? Françoise Chouai, que tinha lá 3 figuras do patrimônio, mano, que vai modificar bastante em relação à forma de uso desse patrimônio. Então, ele começou falando sobre a figura memorial, né? Então, essa figura não pode ter nenhum tipo de intervenção, né? A cidade é um monumento, propriamente dito. E aí, a gente debateu um pouco sobre Casa de Sinhara, eu acho que foi o Marcelo que é de Castro? O Marcelo que é de Castro. Comentou com nós que era Casa de Sinhara, isso aqui e tal. Né? Viu lá que não é nada dentro, né? Tipo, é um espaço congelado, então você não pode ter nenhum tipo de atração dentro da Casa de Sinhara, senão a contemplação do que tem lá dentro, por exemplo. Eu de imóvel, propriamente disso. Mas isso é contemplação.
E essa contemplação ela não funciona tão bem assim mais, né? A gente já gostou mais de ir nos lugares assim e ficar vendo lá os passarinhos de longe, as casinhas de longe, isso aqui e tal. E hoje não está mais tão atrativo, assim, né? As pessoas estão querendo mais interação. E esse é um problema bem sério. E eu falei para vocês alguma coisa em relação a lugares que nada pode, talvez não sirva mais para o turismo. Eu devo falar alguma coisa nesse sentido. Então, não pode respirar, não pode tirar foto, não pode tocar, não pode nada. Então, né? Então, guarda esse lugar, né? Deixa escondido, né? Não é tão legal, assim, a gente não se sente atraído por isso, né? A gente criticou bastante isso. Eu lembro de ter comentado alguma coisa com você sobre tronco petrificado, que eu fui lá e meti a mãozona mesmo, aqui, tá? Né? Faz parte. Agora tá gravando isso, olha que beleza. Depois disso, a gente tinha a figura histórica, né? Que são as edificações, né? Né, com pouca funcionalidade, né, mas tem relevância histórica. Então, elas são ruins, elas são antigas, não dá para modernizar, se for internet, lá as paredes são muito grossas, não vai funcionar direito. Né, é uma bosta do ponto de vista funcional a coisa, né, mas da histórica é fundamental. Para quem é de Ponta Grossa, se está acompanhando, a gente está com uma discussão bem grande em relação a uma estação, a primeira estação, na verdade, de embarque e desembarque, né, ferroviária, aqui em Ponta Grossa, que fica no Parque Ambiental. Eu acho que é a Estação Paraná o nome. É uma estaçãozinha pequenininha e tal. E parece que é a Polícia Militar que quer utilizar esses espaços agora. Né? Não sei para que exatamente. Eles querem fazer tipo, uma base tática. Eu não sei o que eles querem. Eles querem o prédio para eles. E parece que eles vão ter o prédio, vai ser deles. E aí tem uma crítica muito grande. Né? Ponta Grossa é o que é hoje, ou deve muito do que é hoje, né, graças à ferrovia. Né? A ferrovia trouxe um desenvolvimento brutal para Ponta Grossa. Né? Basta comparar, né? Castro é mais antigo e desenvolveu muito mais que Castro. Né? Esse muito mais tem muito a ver com a ferrovia, muito a ver. Né? Então, artistas que estão indo para São Paulo paravam por aqui e tal. Então, Bárbara, eu não sei o porquê que escolheram esse prédio. Eu acho, tô chutando mesmo, assim, que seria uma forma de não precisar alugar algum espaço para eles e eles queriam estar naquele lugar, porque tem um movimento muito grande de pessoas por ali e tal. E se não fosse ali, teria que alugar, né, um prédio comercial por perto. Mas eu tô chutando, né? Eu não sei o porquê desse prédio também. É um problema muito sério esse prédio. Não deveria estar a polícia lá. Não faz muito sentido isso. Vou dar uma pesquisada, vou até anotar aqui. Tem nossos contatinhos, né? Você consegue entender o porquê aqui. Estação IPM. Vou dar uma investigada. Né? Semana que vem talvez eu consiga alguma resposta mais precisa, mas o porquê eu não sei. Esqueci o que eu estava falando. Ponta Grossa, museu e tal. Museu não, ferrovia. E aí, os artistas estavam indo para São Paulo e tal, ou estavam vindo de São Paulo, paravam por aqui, né, porque eram obrigatórios parar, tipo uma escala no aeroporto. E aí, Ponta Grossa se desenvolveu culturalmente por causa disso. Então, os caras estavam por aqui mesmo, vamos fazer aí um espetáculo, que acontecia bastante disso. Né? E também transporte de coisas. Então, Ponta Grossa facilitou muito o desenvolvimento da Ponta Grossa pela ferrovia. Claro que o ano passa, né, os anos passam, né, nosso desenvolvimento pautou-se muito mais pelo transporte rodoviário do que ferroviário. Né? Importamos um modelo americano, né, de desenvolvimento. E aí deixa de lado, né, a ferrovia. E aquele espaço fica obsoleto por muito tempo. Né? Muito tempo. Vocês são super jovens, não lembram, mas o Parque Ambiental era um caos, era um lugar feio, horroroso. E mesmo depois que é o Parque Ambiental hoje, as pessoas não iam lá. Né? Começou a ficar frequentado o Parque Ambiental agora que os ricos começaram a fazer caminhada lá. Antes era um espaço bem deixado de lado mesmo. Né? E aí agora a PM que é lá. O que defende-se muito em relação a todas as estações que estão por ali? Né? A gente tem essa pequenininha que a PM quer, tem a outra estação lá que fica lá perto do Camelódromo, do Paraguaizinho, né? Fica mais próximo ao shopping. A ideia central é que esses espaços se tornem como uma forma de museu mesmo. Então, se é para preservar a história da cidade, esse é o melhor espaço possível. Né? Então, usa esses prédios para enaltecer a memória, né, dos ferroviários. E aí a ideia do museu está andando, mas não ali. Né? Eles querem fazer o museu lá perto do campo lá de futebol, lá do Operário. Lá tem um pátio que era as antigas oficinas de trem e querem fazer lá o museu. Né? Não sei, lá é um pouco mais longe, não sei, não tem tanto lastro, né? Aqui está falando de patrimônio, né?
que tem que ter um significado. Lá não tinha significado, ninguém ia nas oficinas lá do trem. Ia o pessoal que trabalhava lá, o público geral não ia, então é meio complicado. Enfim. Depois disso, tem a junção desses dois elementos, né, que é tanto a figura histórica quanto a figura memorial, que na tradução em português ficou uma bosta, mas é o que nós temos, que é a figura historial. Olha que louco. Então, você atribui um valor de museu em relação ao monumento, né, mas ele ainda assim é um organismo vivo. E a gente conversou bastante sobre a reforma, se eu não estiver enganado, né, da reforma lá da estação lá, da cidade do nosso amigo Castro, amigo Marcelo, lá da cidade de Castro, né, que os caras reformaram lá a estação do trem, e eu perguntei para ele, tá, mas o que é lá agora? E o Marcelo acho que comentou alguma coisa sobre algumas atividades lúdicas, crianças iam lá, não sei o que e tal, né? Que é isso que tem que ser, né? Se você reforma e deixa fechado, os caras daqui a pouco vão começar a vandalizar, vão começar a destruir tudo e tal, vai se perder aquele espaço e você jogou dinheiro no lixo. Então você tem que reformar, mas tem que ter uma função. Esse negócio de deixar fechado, assim, redondo, não funciona. Entendo isso, não vai rolar. Aí tem uma figurinha para vocês entenderem, e acho que a aula se desenvolveu por aí, não lembro mais disso. No dia 6 do 3, né? Veja que estamos chegando perto do final. Tive alguns conceitos bem importantes aí para nós. Preservação, restauração, deslocamento, réplica, reconstrução, reutilização foram os conceitos principais. Então, a gente viu o que é preservar, o que é restaurar, o que é deslocar um bem. Aí teve uma figurinha bem famosa aí, que está aí, inclusive, a figura 4, né? Deslocar um templo inteiro, né? Que a gente fica abismado, né? E depois a gente para e pensa, né? Mas por que foi deslocado um templo inteiro, né? Por razões econômicas, né? Que é bem complicado isso. A gente queria fazer uma, né, inundar, a gente não, né? Queriam inundar lá um lago para fazer lá uma hidrelétrica lá no Egito, né? A gente fala assim, pô, mas os caras eram muito atrasados, né? Imagine só. Na verdade, foi a mesma coisa que aconteceu aqui no Paraná com o Lago de Itaipu, né? A gente alagou as Sete Quedas, que era um parque nacional, para gerar energia elétrica. Né? Então, é o pensamento macro da coisa, né? A ideia econômica geralmente se sobrepõe a outro tipo de valor, o que é bizarro para nós, assim, é maluco. Né? Mas a gente tem algumas soluções, né? Tem o caso do deslocamento. Claro que em Sete Quedas não tinha como, né? Não tem como tirar. Pensa se mudar as cataratas do Iguaçu para outro lugar, não faz o menor sentido, não tem nenhuma possibilidade disso. Então, sobre deslocamento, falamos sobre réplicas, e aí eu não lembro quem que falou comigo, mas teve uma aluna da turma 13 que veio falar comigo depois, né? Tipo, pô, mas não faz sentido fazer réplica e tal. Né? Não é a mesma coisa eu ver uma réplica da Mona Lisa, né? Que te compra numa loja do 10 ali, tem uma sala de casa e vê a Mona Lisa lá e tal. Não faz muito sentido mesmo. Mas tem coisas assim que a gente não tem muito o que fazer. Se for pegar as estátuas de pedra-sabão do Aleijadinho, por exemplo, aquilo está se decompondo ao longo do tempo. Então vai chegar um momento em que ou a gente escolhe deixar ela em ruínas mesmo e manter do jeito que ela está, ou a gente decide que a gente vai retirar elas do lugar original, pôr em outro lugar, seja um museu, sei lá, o que seja, e no lugar em que elas estão hoje faz uma réplica, né, de um outro material que não desgaste tão rápido. Sei lá, de mármore, por exemplo. Não sei, né? Aí esses valores, o que fazer com as coisas, são vocês, turismólogos, que vão ter que decidir daqui a pouco. Né? Então, o que eu faço lá em Vila Velha? Todo mundo não tem mais, ninguém mais quer ter filho, todo mundo quer ter cachorro. Né? Mas no parque só pode entrar cachorro ou não pode? Não sei, é vocês que vão ter que decidir. Né? Tem gente que vai dizer que sim, tem gente que fala que não, e vocês vão ter que entrar num consenso, né? Vocês são o futuro do turismo. Decidam. Né? Fato é que as coisas estão mudando, então você tem que ter a cabeça aberta em relação a isso. Aí depois a gente falou sobre reconstrução, e a gente não entrou em muitos detalhes, porque dá uma aula para vocês, que eu acho que seria logo na sequência já, em relação a alguns teóricos dessa parte de... Como que era o nome dos malucos? Eu esqueci o nome dos caras agora. Como é que pode isso? Né? Que bizarro. Tem uns caras aí que defendem, né? O que você faz quando um prédio está em ruínas? Aí tem uns caras que são, assim, totalmente... Como é que eu vou dizer, assim? Inertes ao sentimento, né? O prédio, né, vai cair, naturalmente, né? Então, deixa que caia. Outros falam, não, tem que reconstruir como ele era. Outros falam, não, tem que reconstruir, mas só se conseguir ter o mesmo material que foi feito originalmente. Então, o tijolo feito lá
sei lá, na olaria da PQP lá, vai ter que ser de lá o tijolo, não sei o quê. Ainda que o tijolo fique escondido. Vai ter os malucos para tudo, né? Mas, enfim, a gente viu que tem uma questão de reconstrução, uns defendem que sim, outros defendem que não, que é o mais importante de tudo. Depois a gente vai ver esses caras com calma. E aí a reutilização, né, de espaços, né, com outros propósitos. Né? E aí é o mais simples de tudo que a gente entender. Né? Nossos casarões geralmente, né, viram museus. Né? E a gente fala tanto em museu, a gente nem visita museu porra nenhuma, estamos cagando para o museu. Né? Mas tem bastante a ver com o que não pode fazer em museu, que a gente fica meio estressado, na verdade. E aí a gente falou sobre tem casas de detenção aqui no texto, então provavelmente quando eu falei de casas de detenção, eu devo ter falado da Lapa. A Lapa tinha um antigo presídio lá que hoje é um museu de armas, não sei o que e tal. Que é um museu bem legalzinho, bem bacana. Terminamos esses conceitos, lembra que deu uma discussão legal, né? Vocês falam, quando eu deixo vocês falarem, vocês falam. E aí no último dia de aula, no dia 13, a gente falou sobre tombamento. Né? E aí a gente começou a entender o que é o tal do tombamento. Né? Daí a gente descobriu que o tombamento é um ato do poder público, né? Que qualquer pessoa pode pedir o tombamento de qualquer coisa, só que ele tem que respeitar alguns critérios. Né? Ele só vai ser pedir, vocês podem pedir. Né? Só que para ele ser tombado, ele tem que registrar de fato uma memória coletiva, uma memória social da população. Né? E não por causa que a minha avó morou lá e tal, eu quero que preserve a história da minha avó. Não, mas minha avó não foi ninguém para a cidade, então não cabe. Então é bem importante isso, né? A história que ele representa, né? Foi um arquiteto, foi o Niemeyer que fez a parada aqui, então vamos preservar uma obra dele, né? Só que, no entanto, ele não pensa dessa forma. No ano passado, provavelmente vocês não foram, teve uma audiência pública em relação ao tombamento de 5, 6 imóveis aqui em Ponta Grossa. Né? E aí eu pedi para a galera ir, assim, não lembro se eu falei com vocês, eu acho que eu falei com vocês que ia ter e tal. Mas, enfim, o que acontece é que não se preocupa tanto com isso também. Então, a gente tinha lá 2 arquitetos bem conhecidos, bem importantes, principalmente para nós aqui, né? O Artigas e o outro cara, não lembro. Mas são arquitetos do movimento do modernismo e tal. E aí a gente queria tombar, a gente não, né? Queriam tombar, né, 5 ou 6 prédios que era a assinatura, né, do projeto desses 2 malucos aí. E foi, sim, totalmente, né, refutado. Né? O problema é que nessas reuniões a gente tem um conselho, né? E aqui em Ponta Grossa é o conselho, o COMPAC, né? Conselho Municipal do Patrimônio Artístico e Cultural. E nesse COMPAC a gente tem representantes do poder público, da sociedade civil, né, das imobiliárias e tal. E aí o de votos que você tem que ter para tombar um imóvel é 70%. Então, se você tem um grupo que tem 4 ou 5 votos negativos, você derruba, né, outros votos de um monte de gente. Então, é meio bizarro. É bem difícil mesmo. Né? E a justificativa sempre é a mesma. Né? O potencial construtivo. A cidade não pode congelar. Aquela história que está chapado do vídeo. Enfim, qualquer pessoa pode pedir. Né? E aí, dependendo da importância desse bem, ele vai ser tombado ou não. Né, em diferentes níveis. Então, ele pode ser tombado municipalmente, né, pelo Estado, né, pelo país, de forma internacional. E aí a gente descobriu que também dá para tombar outras coisas que não imóveis. Né? Pode tombar fotografias, mobiliários, né, utensílios, né, a cadeira do Napoleão, importante. Né? Então, você faz essas brincadeirinhas em relação à proteção. Eu não sei porquê, mas essa aula, pelo que eu entendi aqui do meu histórico de aulas, que antes de terminar, parece que a gente teve a aula inteira sobre isso, inclusive fechar o material, o que é bastante raro, né? Porque geralmente o tombamento toma mais tempo. Mas aí depois disso, a gente viu qualquer coisa, não sei o que, qualquer pessoa pode pedir, os níveis diferentes, e descobriu que tem alguns níveis de proteção também. Né? Posso tombar alguma coisa que ele vai tombar por completo, ou posso tombar uma coisa que é só alguma coisinha ali. Então, posso tombar só a fachada do imóvel, posso tombar só o exterior do imóvel, né, o exterior e o interior. Então, você pode tombar várias coisinhas. Ou, senão, a sala Y tem uma pintura do Michelangelo. Então, é só essa sala, o resto se foda. Pode acontecer? Pode. Né? E a gente teve alguns outros exemplos aí também na cidade. Eu falei para vocês da antiga Diesel, que vocês nem sabem o que é. É uma antiga baladinha que tinha aqui em Ponta Grossa. Né, que ela estava num prédio histórico e aí hoje foi construído 2 prédios gigantescos, né, prédios residenciais no lugar. E a fachada permaneceu ali. Isso aqui
é muito estranho, né? Porque o prédio é super moderno, com uma fachada super antiga, então não fica legal. Mas, enfim, é o que nós temos da legislação para hoje, e ali foi visto que, que algumas coisas, né, tem que permanecer. Né? O que a gente pode tentar pensar é que, ao invés de proteger só a fachada, a gente protege o entorno junto, e aí tem esse outro nível de tombamento. Eu lembro que eu peguei esse gancho e desci o pau numa loja de imóveis que tem aqui em Ponta Grossa. Eu não vou falar porque está gravando, lógico. Né? Eu falei um monte de mal, você sabe qual é. E aí, por causa disso, né, que você procura brechas na lei para você poder se garantir de alguma forma, né, marcar território, vamos colocar assim, né, que é muito louco. Depois de tudo isso, a gente descobriu que tombar não tem nada a ver com perda de posse do bem. Então, se eu tombo a minha casa, eu não vou perder ela para o Estado, nada a ver, não muda nada, né, não muda o direito de propriedade do imóvel. Não inibe que eu possa alugar minha casa ou vender minha casa depois. Não faz, não muda nada. Né? O que muda, de fato, é relevante, marcante, que levou ao tombamento daquele imóvel ou daquele objeto, e isso não pode ser descaracterizado. Só isso, acabou e nada mais. E aí alguém me perguntou, né, tipo, mas e qual é a vantagem disso? Na verdade, não muita, né? O que nós temos assim, de vantagem econômica do ponto de vista, né, do que eu ganho com isso, tem uma redução no IPTU do imóvel aqui em Ponta Grossa, por exemplo, aqui, mas é uma taxa muito baixa, então não chega a compensar. Né? Eu tendo, né, a entender que o que a gente ganha com isso é a memória social mesmo. Né? Se a gente continuar, né, perdendo imóveis e construindo novos, esse é um ciclo vicioso e nunca se termina. Então, né, a gente tende a valorizar bastante coisas que estão fora, no exterior, e a gente tem uma tendência bem grande em ignorar o que nós temos no nosso quintal. Eu não sei, né? O que a gente vê todo dia começa a ser bem comum para nós. A gente passa na frente da Vila Hilda, assim, nem olha para ela, a gente fala, não faz, né? Whatever. É uma casa velha que está aí e tal. E as pessoas vêm de fora e ficam impressionadas com aquilo, né? Como uma casa que ocupa quase uma quadra inteira, na verdade ocupava antes, né? Uma quadra inteira, no meio do centro da cidade, tá desse jeito e tal, né? É muito bonito, né? As fotos do meu casamento foram feitas lá na Vila Hilda, inclusive. Eu gosto bastante. Mas não é todo mundo que tem essa mesma percepção. Que acha que não, que o espaço aquilo é subaproveitado, poderia construir um centro comercial gigantesco ali, por dentista, advogado, sei lá, né? E estão perdendo dinheiro com isso, né? São visões diferenciadas, né? A intenção principal da coisa aqui é que vocês consigam enxergar o diferente, né? Todo mundo vai... O discurso econômico da coisa é o mais fácil, assim. Ninguém precisa defender, assim, o discurso econômico. Olha o tamanho do prédio que poderia colocar aqui. Muito simples falar isso, né? E quanto vai render isso? As pessoas precisam demorar e tal. Não é tão simples assim a coisa, né? Coloca enche de prédio no centro da cidade e ninguém vai conseguir andar por lá, né? Todo mundo entrando para estacionar o carro na garagem e tal. É bem complicado. Então, a ideia central aqui é fazer com que vocês enxerguem. Devo ter feito uma analogia que a professora Márcia sempre fala para vocês. Dentro de uma cartolina em branco com um ponto vermelho, todo mundo vai dizer que é uma cartolina ou é um ponto vermelho. E o Turismol tem que dizer que é uma cartolina com um ponto vermelho. Você tem que ver o todo, né? Condição holística da coisa. Tá, se eu preservo esse espaço, a partir do momento que vocês preservam, vocês decidem que a casa lá da Laura vai ser tombada, né? Vocês estão decidindo que o poder público vai colocar dinheiro ali dentro para proteger aquilo. Né? E a partir do momento que eles colocam dinheiro público para proteger alguma coisa, né, essa coisa ela tem que ter um referencial simbólico para toda a sociedade. Né? A gente tem uma dificuldade muito grande em relação ao tombamento de patrimônio natural por isso. É difícil a população da cidade entender que é legal ou que é importante, minimamente, né, proteger Vila Velha, por exemplo. Puta, aquilo é monte de pedra, então por que eu vou gastar dinheiro para proteger pedra? Então é difícil fazer isso. A ideia é que vocês consigam enxergar o diferente. Então, de geral era isso, né? Não tenho muito mais o que falar para vocês hoje. Era tentar dar uma relembrada nessas coisas gerais que tem aí. Né? Eu sei que foi um ritmo meio acelerado. O material tem para vocês lerem, então, se vocês quiserem ler, deem uma lida, assim, talvez dê uma refrescada. Eu vou colocar os slides para vocês hoje. Eu não lembro se tinha vídeo nos slides. Realmente, meus slides têm muita foto e muito vídeo. E aí, meus slides ficam assim, com 100 MB. Eu não consigo pôr em lugar nenhum. Então, assim, se tiver vídeo, vai pro saco. Não vou conseguir pôr junto. Mas, né, pelo menos o conteúdo principal vai estar lá.
Hoje eu não digo, mas amanhã ou domingo eu consigo pôr mais o material das próximas aulas, aí vocês podem ler antes de começar a aula. E a minha aula é mais ou menos assim, né? Então, se vocês quiserem sugerir alguma coisa, a professora Y grava a aula e deixa o material para a gente online e tal. Eu posso fazer isso, tranquilo. O professor tal só passa artigo para a gente ler e eu gosto disso. Tá? Só me deem esse feedback, porque por enquanto eu estou fazendo todas as minhas aulas dessa forma que eu estou fazendo com vocês, e a galera está dizendo que tá ok, então para mim tá ok também, né? Mas é difícil, né? A gente está aprendendo junto, a primeira vez que eu faço essas aulas à distância, ainda que a UEPG proíba a gente falar que não é EAD, não é. Mas é a primeira vez que eu faço as aulas aí remotas, vamos colocar assim, e, então eu estou aprendendo junto com vocês, tá? Então vão me dando os feedbacks, vão me dando os retornos que eu sou bem de boa. Beleza? Bárbara, vou tentar procurar aqui tua dúvida, tá? Tá tudo bem por enquanto, assim tá bom, assim tá tranquilo. Show de bola. Então é isso. Eu acho que é terça-feira a nossa próxima aula. Beleza? Eu já vou colocar umas atividades lá e tal, vocês vão trabalhando com calma. Obrigado, gente. Tudo de bom. Tchau.